Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de histologia, dentro desse conteúdo, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de conexão. Ele possui diversidade de células, sendo composto de uma grande quantidade de matriz extracelular, ou seja, material entre as células, tá? Ele tem uma substância sem forma, tá? Amorfa, sem forma, e fibras. Esse tecido vai ter função como, por exemplo, preenchimento, sustentação, defesa e armazenamento, tá? Ele é classificado como propriamente dito e o especial. E ele inclui o adiposo, o hematopoético, ou seja, o tecido sanguíneo, o tecido elástico, cartilaginoso e ósseo. O tecido conjuntivo aqui nessa demonstração, ele vai ter capilares sanguíneos, fibras colágenas e elásticas, mastócidos, fibras reticulares, melanócitos, célula adiposa, linfócitos e macrófagos. O tecido conjuntivo une os outros tecidos. Ele serve de conexão, preenchimento e sustentação, como a gente já falou. É caracterizado por uma grande variedade de células na conjunção do seu tecido. Ele tem armazenamento, transporte, entre várias outras, tá? As células do tecido conjuntivo são os fibroblastos, plasmócitos, mastócitos, macrófagos, leucócitos e as células adiposas, células do tecido adiposo, gordura. Então, dentro das suas características, a gente vai ter diferentes tecidos formando, né, esse tecido conjuntivo. Então, basicamente, a parte líquida e fibras proteicas. As fibras proteicas podem ser de três tipos: colágenas, formada por colágeno com a função de resistência e sustentação, envolvendo órgãos e estruturas. As fibras elásticas, que promovem a elasticidade a esse tecido, e as reticulares, que é um tipo de colágeno bem fininho que une o tecido com outros. É encontrado, por exemplo, ao redor dos nervos e dos vasos sanguíneos. É um tipo de tecido irrigado e inervado, por isso nós sentimos dores em alguns tecidos, como por exemplo o tecido ósseo. O tecido cartilaginoso é uma exceção, ele não é irrigado e nem inervado, então eles não têm terminações nervosas e nem é irrigado por circulação sanguínea. Existe uma grande diversidade celular nos tecidos conjuntivos e podemos citar algumas dessas células. O fibroblasto é a mais importante e mais comum no tecido conjuntivo. Tem a função de sintetizar as fibras do tecido, e as proteoglicanas e glicoproteínas da matriz. O macrófago é a célula de defesa, ele é capaz de fagocitar, ou seja, engolir e digerir as bactérias, restos de células, substâncias potencialmente nocivas ao organismo, apresenta antígenos e alerta o sistema imunológico. Mastócito tem a função de produzir e armazenar mediadores químicos do processo inflamatório. Literalmente, ele dá o sinal de alerta quando surge um processo inflamatório. Plasmócito sintetiza e secreta anticorpos. E leucócitos, a célula de defesa, e a adiposa, que armazena gordura. A adiposa é a mais básica na sua estrutura de composição, tá? Tecido conjuntivo possui diversas funções, como a gente já falou, tem também preenchimento, absorção de impactos, cicatrização e vários outros. Existem basicamente dois tipos de tecido conjuntivo, o propriamente dito e o especial. O propriamente dito é subdividido em frouxo e denso, e o denso ainda é dividido em modelado e não modelado. O tecido conjuntivo frouxo, assim como indica o nome, as fibras se dispõem de forma frouxa, permitindo que o tecido seja mais flexível. Possui muitas células
e também, por exemplo, leucócitos. O tecido conjuntivo denso é rico em fibras colágenas, o que oferece a resistência e a força de tração que atua sobre esse tecido, também sendo responsável pela cicatrização. O tecido denso modelado contém fibras colágenas paralelas e já o denso não modelado, as fibras ficam em diferentes direções. Então a gente tem tecido muscular liso no estômago, conjuntivo frouxo também, tecido nervoso também, sangue, ou seja, tecido hematopoético também e epitélio colunar também. O tecido conjuntivo especial é composto pelo tecido adiposo, armazena gordura, maior reserva de energia do corpo. O cartilaginoso, que vai ter função de conferir suporte aos tecidos moles, reveste superfície de articulação entre os ossos, responsável pela formação e o crescimento dos ossos longos. Então, o que acontece? Esses ossos longos, até uma idade da infância, eles são compostos por uma parte de cartilagem. Conforme esse osso vai crescendo, essa placa de crescimento, a cartilagem vai sendo substituída pelo tecido ósseo propriamente dito, que é o que vai dando seguimento ao longo da vida adulta, tá? E o tecido ósseo, que é um tipo especializado de tecido conjuntivo, que é formado por células e material extracelular calcificado. Os ossos são os principais componentes do esqueleto e as células que compõem são osteoblastos, que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea, a osteoide, osteócitos são encontrados no interior da matriz óssea. Então, quando os osteoblastos ficam aprisionados em espaços chamados lacunas, suas características se modificam e eles passam a ser chamados de osteócitos. E os osteoblastos, que são células móveis extensamente ramificadas. Então, esse tecido ósseo ele vai passando por remodelação ao longo do tempo, as células são desgastadas, são substituídas por células novas. Tecido hematopoético é presente em ossos longos, é responsável pela produção dos elementos figurados do sangue, hemácias, leucócitos e plaquetas. E o tecido sanguíneo, que é o sangue, é um tecido conjuntivo especializado, responsável pelo transporte de nutrientes, condução de hormônios e outras substâncias. Por exemplo, transporta oxigênio para o restante do corpo, atua no processo de defesa do organismo, carrega anticorpos e células de defesa. O sangue é composto por hemácias, que são os glóbulos vermelhos, leucócitos, que são os glóbulos brancos, plaquetas e plasma, que é a parte líquida do sangue. Aqui nós temos uma visão aproximada de como seriam esses tecidos: o cartilaginoso, células do sangue, o osso compacto, tecido ósseo, e o tecido adiposo, composto por células de gordura. Espero que vocês tenham gostado do nosso resumozinho. Até a próxima!